pessoal, a gente está voltando aqui para o segundo bloco e eu fiz esse momento aqui para ir ali dar uma controlada nas minhas emoções. Foi muito forte aqui o primeiro bloco. Cara, foi muito interessante, assim, porque do pouco que a gente falou, tem muita coisa prática ali dentro. Mas agora o Juliano, né, que vai complementar isso com a gente, e aqui eu quero agora transformar isso aqui numa roda de bate-papo, né? Melhor. De bons mineiros aí. Isso. E a gente deixar o Juliano bem à vontade. E para começar, eu não vou apresentar o Juliano, não. Eu quero que você apresente o Juliano para a gente. Legal. Para a gente conhecer um pouquinho desse cara bonito, com esse tupete elegante aqui do nosso lado. Ô Martinelli, Juliano é um presente de Deus na minha vida. É um rapaz que nós nos conhecemos porque ele foi comprar um ingresso de um evento que eu estava realizando em Nova Lima. E o link do cartão não estava passando. Com as coisas de Deus, né? Sim, o link do cartão não estava passando. A solução, vou te encontrar em Nova Lima. E nesse vou te encontrar, acabou ali gerando uma conexão muito profunda. E eu encontrei essa pessoa vivendo esse personagem. O Juliano que eu conheci era o personagem. Sim. Só que daí eu já era um profissional, cuidando de pessoas, oferecendo ferramentas para que pessoas saíssem desse personagem. Uhum. E identifiquei. E aí, cristão tem umas manias malucas, né? Acabei de conhecer o cara, vamos pra casa? Vamos lá pra casa? Vamos tomar um café, vamos conversar. E nessa conversa, o Juliano começa a me contar a história dele. E eu falo assim, cara, você tem noção quanto a sua história pode salvar pessoas? Só que daí, para que ele pudesse contar tudo da forma que ele conta hoje, o Juliano passou por esse processo de se conhecer de dentro para fora. É porque a gente só pode contar uma história depois que a gente conhece ela, né? Essa história. Então é um presente de Deus esse rapaz que está aqui na minha frente hoje. É o cara que faz sentido para a palavra de Jesus quando Jesus fala que o jugo, o instrumento é leve. É o cara que divide aquele instrumento hoje comigo nessa missão de levar palavras de vida para as pessoas. Então vamos lá, Juliano, né? Se apresenta aqui para a gente agora, né? Onde nasceu, por quê e como. O Bruno já falou desse encontro e eu acredito muito nisso, viu? Porque de um amigo em comum a gente se conheceu também, e o Juliano eu conheci através de você, né? Eu posso te dizer uma coisa, se as pessoas que estão assistindo já ficaram impactadas com o que nós falamos aqui, agora é o momento de pegar o lencinho, tá? Em casa. Bacana. Sabe uma coisa que eu lembro de você, Juliano? Eu fui fazer um evento do Bruno. Sim. Lá, né, em Nova Lima. A primeira pessoa com quem eu encontrei, né, e já veio assim, me abraçou como se me conhecesse de anos, né, foi o Juliano. E essa verdade ali no abraço dele, essa coisa, foi algo assim que me ganhou muito, cara, né? Que me marcou muito. Até esses dias atrás, eu lembro que a gente tava falando no direct do Instagram. Sim. E aí ele fez um comentário assim, pô, cara, você é muito legal, algo assim. Eu falei, cara, você não imagina o quanto você é legal, né? Eu só sou um reflexo, porque na verdade a gente é muito reativo, né? Exatamente. A gente é da maneira com que as pessoas recebem a gente, né? Vamos lá, Juliano, fala um pouquinho de você aí. É isso aí, Martinelli. Um prazer estar aqui com você, obrigado. Prazer estar aqui com você também, Brunão. Meu nome é Juliano, igual vocês falou, né? Juliano Freitas. Nascido e criado aqui em Belo Horizonte. E sou cristão há quase 11 anos. Quase 11 anos. Quando eu te vi, te abracei ali, eu senti já a presença de Deus na sua vida. É uma coisa que não tem como explicar. O abraço foi sincero, foi por isso, porque o Espírito de Deus, né, testifica com o nosso espírito. Então foi algo assim natural, vindo do céu mesmo. E ali já criou verdadeiramente uma amizade mesmo, né, assim, uma conexão assim bem forte. Falei, meu Deus, que homem e que testemunho, e que história de vida maravilhosa. E é legal, e é legal assim que o Juliano falando dessa história, né, de vida. Eu acho que a história de todo mundo sentado nessa mesa aqui, tem muita história aí de gente que está assistindo, que vale muito a pena ser contado, né? E a gente quer ouvir um pouquinho da sua história aqui, que
praticamente aí um caso real, né? E vivo do que o Bruno se colocou com o propósito de fazer hoje. Quando o Bruno identifica, né? é, o- tudo isso que ele acabou de falar aqui, na verdade, depois que a gente vive, a gente tem essa facilidade, essa percepção, né? De Conta um identificar pouquinho, isso em outras pessoas. exatamente. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Bom, para começar, eu sou filho de pais separados, né? E quando o Bruno falou dessa questão de estudar sobre a infância, dessas coisas tudo que aconteceu aí, que ele foi relatando, eu passei por alguns episódios marcantes na minha vida. Uhum, Muitas coisas aconteceram na minha vida com essa separação do meu pai e da minha mãe. uhum, Então, eu vivi num cenário meio caótico, onde que eu acredito que muitas pessoas passam por isso também. E ora eu estava morando com meu pai, ora eu estava morando com a minha mãe. O meu pai, ele tem esquizofrenia, sabe? uhum, Então, ele morou com os pais dele a vida toda, praticamente. Os pais dele já faleceram. E a minha mãe, naquela luta, né, por não ter tido instrução também, hoje eu entendo isso, antigamente eu não entendia. Ela naquela luta, querendo se encontrar na vida, querendo arrumar um parceiro e viver a vida, tocar a vida normal. uhum, Eu vi ela entrando e saindo em relacionamentos conturbados. Eu testemunhei algumas brigas, algumas discussões. Eu tentava ajudar ela. uhum, Isso tudo criança. Isso tudo criança, bem novo. uhum, Eu via minha mãe mudando de endereço várias vezes, né? 2, 3 vezes no mesmo ano. Às vezes a gente interrompia os estudos e começava no próximo ano. Então você estava fazendo um ciclo de amizade num bairro, numa escola, quando pensa que não, você já estava mudando, sabe? E tudo isso foi criando um certo desinteresse pelo estudo. uhum, Eu, com 27 anos de idade, eu tinha a quarta série, Martim. Quarta série. Então, fui passando por esses processos, isso tudo foi gerando trauma, né? Tem aquela fase chamada, né, primeira infância, ali de 0 a 11, 12 anos, que uhum, os estudos mostram que é o chão aonde que o adulto vai caminhar, sim, né? Então, essa fase minha, ela foi muito pesada, porque eu vi muita coisa errada. Eu juntei com pessoas ali da minha família até mesmo, com parentes assim, que tinham uma vida conturbada, uma vida errada. Escolheu, é bebedeira, é gandaia, sabe? É uhum, mentira, é palavrão, é um monte de coisa. Então, eu fui sendo formado nisso, no meio desse ambiente. Quando eu ia para a casa do meu pai, devido a essa doença que ele tinha. Meu pai, toda a vida, muito amoroso, mas dentro da limitação dele, sabe? Me ajudou uhum, muito, cuidou de mim, assim, tudo que ele pôde. Mas tinha uhum, uma limitação por conta dessa doença. E aí ele ficava mais no canto dele e eu ficava mais solto. uhum, Então, a minha avó foi uma mulher que teve 14 filhos, né? Tudo com o mesmo homem ali, tudo, mas teve 14 filhos. E aí os filhos tinham um pouco mais de preferência do que os netos, porque era muito neto, né? Imagina ela uhum. dar atenção para que tanto de neto, fora os filhos dela, que tanto de neto. Então, como a gente é criança, a gente vai vendo a forma que tratava um e o outro não. É meio que um sentimento de rejeição? Meio que um sentimento de rejeição. Fui crescendo com isso. Tipo assim, por que que ela abraça, ele beija, sabe? E eu não tinha essas coisas. Uhum, Então, isso tudo foi gerando algumas coisas dentro de mim que nem eu mesmo sabia, né? Depois de um bom tempo, né? Depois na fase adulta, depois de muito sofrer, depois de muita coisa acontecida, que eu fui entender essas coisas. E eu fui buscar o porquê que, às vezes, igual o comportamento da minha mãe que eu não entendia, eu fui tentar entender, porque eu queria saber algumas coisas que aconteciam comigo que eu não entendia. Falei assim, aí eu tive que voltar no meu passado para eu ir achando, para eu ir identificando o que acontecia, o que aconteceu que me levou a ser daquele jeito. Da mesma forma, com as informações que eu tinha da minha mãe, eu fui voltando no passado dela também, da forma que eu conseguia. Então, o que acontece? A minha mãe é do interior, de Rio Casca. uhum. Ela, com 14 anos de idade, ela tem o primeiro filho. Muito Então, nova. muito nova. Imagina isso na época dela, Uhum, antiga, com o povo da roça. Aí, de um rapaz que tinha o dobro da idade dela. Os pais dela põem ela para fora, mandam ela para Belo Horizonte para morar na casa de parente, num lugar que ela não conhecia, com pessoas que ela não tinha intimidade, uhum, entende? E um detalhe muito importante:
deixando o filho para trás, porque a família o pai, né? O pai lá do menino falou: você é menor de idade, você está indo para um lugar que você nem sabe o que vai acontecer, nós temos casa aqui, então o menino vai ficar com nós, e não deixou. Então ela veio para cá e ela já contou algumas vezes para nós que nessa casa, próprio parente dela já tentou abusar dela. Então ela cresceu no meio desse tempo, eu fui juntando essas coisas, fui tentando, né, identificar a realidade dela, né? Perceba que o Juliano, quando ele fala da busca dele pela raiz do problema, Sim, ele esbarra lá na mãe. sim. Ou seja, o que ele identificou? Tudo que ele tinha sofrido como consequência depois tinha uma origem lá atrás. Isso é o que acontece quando as pessoas elas não resolvem as suas feridas emocionais. Isso é muito sério o que nós estamos falando aqui. Porque quando você não cura essas feridas, você vai passar para os seus filhos. Sim. Você vai passar para a próxima geração. Essa era exatamente a minha pergunta, e que bom que você tocou nesse ponto aí. Isso acaba sendo sistêmico e quase que hereditário ali, porque vai passando de uma geração para outra. E se o Juliano não identifica isso ia passar adiante. E onde que está o problema disso? Quando as pessoas começam a visualizar que aquele cenário é um cenário normal. Eu quero dizer uma coisa para as pessoas que estão nos assistindo, Martinelli, para que elas possam refletir. A circunstância onde você nasce não define quem você é. Vou repetir, a circunstância de onde você nasce, a situação em que você nasceu, não pode definir a sua identidade, quem você é. É você que faz essa descoberta, é você que se encontra, é você que se descobre. E Juliano buscou por isso. O nascer de novo, ele passa, né, do desejo, do querer, da ação, desse movimento de dentro para fora. E Ju, é engraçado, né? Você está falando de tudo isso. Qual foi a consequência? Essa criança que sofreu todas essas feridas se transformou num adulto escravizado. Queria que você contasse um pouco sobre essa escravidão que você viveu. Sim, sim. E o que acontece? Eu fui atrás dessas informações todas, né? Isso depois de um bom tempo, né? Já na fase adulta. Eu fui atrás dessas informações e aí eu descobri, eu falei, como que ela vai me dar uma coisa que ela não teve, que ela não conhece, que ela não viveu? Porque você imagina uma adolescente, né? Uma criança praticamente de 14 anos, tendo um filho arrancado, sendo expulsa de casa e morando em casa de parentes que ela não conhecia. Sofrendo ainda, né? A questão coisa. Até de atentado de abuso e tudo mais. Então imagina o tanto de trauma que ela passou e ela teve que se virar com isso praticamente sozinha. Não tinha alguém para estender a mão, para acolher. Ela não teve nada disso. Aí eu começo a juntar, né? O quebra-cabeça, eu falo, então tá aí o problema. Porque eu também me sentia dessa forma. Né? E a consequência disso tudo, esse aglomerado de coisas ruins que aconteceu, de traumas, de dores, né? De sentimentos ruins. Eu vou e entro para a vida do alto, muito cedo. Eu costumo usar uma frase de efeito que é: a cerveja, ela é a porta de entrada para o mundo das drogas. Eu já vi um vídeo seu falando disso. Eu uso essa frase porque... E as pessoas não entendem isso, é bom reforçar, porque assim... As pessoas acham que a cerveja é uma bebida comum, né, de amigos e tal, de celebração, mas é muito forte isso que você falou. É muito legal quando o Juliano está dizendo, porque, veja bem, ele não está dizendo que a cerveja é a única. Olha que interessante. Legal. Mas a cerveja é a porta de entrada. É essa interpretação que muitas vezes... as pessoas não compreendem direito, né? Não é, igual o Bruno falou, não é a única, mas ela é a porta de entrada. Na minha história, foi assim que aconteceu, entende? Então, imagina comigo, e até uma coisa muito séria de se dizer. Eu não estou aqui colocando 100% da responsabilidade nos pais, mas é normal a gente ver cenários, eu cresci dessa forma, por isso que eu falo, aonde que a criança está ali, o pai bebe, a mãe bebe, o pai fuma, a mãe fuma, briga, discussão na frente do filho, palavrões, entende? E acha que a criança é criança e que não está tudo certo e que não tem nada a ver. Que não está percebendo. Que eles estão normalizando aquilo, né? Eles estão deixando aquilo. Na cabeça da criança, aquilo é normal, aquilo é vida. Aquilo que
Porque elas estão na fase, né, que estão absorvendo tudo, estão aprendendo as coisas. Então elas estão vendo aquilo todo dia, todo final de semana é festa, é balada, é gandaia, é palavrão, é cerveja. Então quando essa criança chega na adolescência, ela fica muito propícia a dizer sim para as drogas. Como aconteceu comigo, eu comecei com a bebida, Uhum. eu comecei com a cerveja, eu participava de churrasquinho em casa, com os tios, com os parentes ali, Uhum. depois aí você vai alastrando e vai usar entre os amigos, começa com os amigos, aí eu fui bebendo, até um certo dia a droga chegar na minha vida, entende? Naquela ânsia de querer beber mais, porque eu ficava tonto e aí eu começava a ficar, né? Se não aguentava beber muito, a droga apareceu na minha vida como disfarçada de oportunidade. Uhum. Todas as vezes que eu me sentia que eu estava ficando ruim, Uhum. o camarada, um certo amigo, né, daquela época lá, falava assim, ó, você usa esse negócio aqui que aí você vai fortalecer de novo, e aí Sim. você vai aguentar beber mais, e aí você vira à noite, você tem que ver como é que é, cara. É uma loucura. E aí eu falei, então daí, deixa eu ver como é que é esse negócio. E aí eu Uhum. comecei a usar. E aí você começa, né, devagarzinho, um pouquinho só, tá tranquilo, dá para você. Mas o que que acontece? Seu organismo acostuma, seu corpo acostuma, sua mente acostuma com aquela, O com efeito o efeito cada vez daquilo. menor. Aí o que que você tem que fazer? Aumentar a dosagem Uhum. para fazer mais, para surtir mais efeito. E é uma falsa ilusão de que você está bem, que você está são, Bem e no lúcido, controle, né? que você está no controle. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra. Uhum. Porque isso é um alerta importantíssimo, principalmente para os jovens. Para os adultos também, mas Sim, principalmente para os sim, jovens. Porque essa palavra controle é muito utilizada pelas pessoas que vivem esses personagens sim. fruto de feridas emocionais. Porque elas entendem que elas estão no controle. Você está numa roda de amigos e a cerveja está ali, Uhum. e às vezes é só um cigarrinho, às vezes é só um negocinho, Só um golinho? só um golinho. Eu estou no controle, está tudo bem, isso não tem consequência. Uhum. Assim como nos traumas, por exemplo, muitas pessoas podem escutar a minha história e falar assim, mas eu apanhei muito dos meus pais. Não é sobre a quantidade que você apanhou. Não é uma competição também, né? Não é sobre isso. Aham. Isso é individual. Tem pessoas que, de uma geração que apanhou bastante e não tem trauma nenhum, não aconteceu Sim. nada com ela, né? Mas são muitos detalhes que precisam se encaixar ali para que isso aconteça. E essa palavra controle é a palavra mais utilizada pelas pessoas que, na maior parte das vezes, já estão perdendo o controle. Uhum. E aqui vai um recado também, assim, muito importante. Quando eu comecei nessa turma de amigos, eu aconselhava os meninos, falava, gente, não mexe com isso não, sim. A gente já bebe cerveja, a gente já fica tonto, a gente já fica doido. Não mexe com isso não, para que vocês estão mexendo com isso? Vocês usam isso aí, vocês puxam pelo nariz, o trem dá um choque no seu cérebro, para que vocês estão mexendo com isso? Então o que que acontece? Só que eu aconselhava e vivia no meio, né? E aí aquela questão, né, de ser a média, né? Ser a média das 5 pessoas que você mais convive, isso é bem real, porque eu comecei alertando eles, quando eu assustei que não, eu estava no meio deles, eu era mais um que estava lá. Então eles falam, ninguém leva a outra pessoa para o mau caminho. Não leva, mas ela dá um incentivo. Às Sim. vezes tem coisa que você não tem coragem de fazer sozinho, mas com outra pessoa te dando uma força ali, você pega e faz. Uhum. A palavra, Encorajando, a aplaudindo. palavra ensina pra gente que um abismo puxa outro Outro abismo. abismo. E isso é bem real, a palavra ela não mente, né? E foi acontecendo isso comigo, e eu fui afundando cada dia mais nas drogas, nas amizades, né? Nas noites sem dormir, sem alimentar. Eu não cuidava do meu corpo, eu não tinha respeito por mim, eu não tinha respeito pela minha mãe, não tinha respeito por mais ninguém. Você perde a credibilidade, ninguém gosta de você. Onde que eu chegava era problema. Minha mãe me via chegando e falava, meu Deus, vem meu filho, vem problema. Era Sim. um motivo de desgosto, era uma pessoa desprezível, né? E quando a pessoa chega nesse ponto, quem quer ficar perto? Ninguém quer ficar perto, nem a própria família mais quer ficar perto, entende? Oi, Juliano, e isso transforma você numa pessoa. Eu gosto quando você usa o termo escravo, né? Isso te transformou numa pessoa escrava dessa condição durante 7 anos, né? Foram 7 anos de escravidão na droga especificamente, né? Eu comecei a beber antes. Uhum. E a palavra de novo fala, né, que quem comete pecado é escravo do pecado. Então eu estava lá vivendo uma vida de pecado e estava escravo daquela situação. Porque eu cheguei de falar
Várias vezes, várias e várias vezes. Eu vou parar com isso, Sim. sabe? E eu não conseguia parar. Então já teve vezes de eu beber, cheirar cocaína a noite inteira e de manhã chorar e escutar hino. Sim. Você vê como é que Era um remorso, né? Confusão mental. Sim. teve uma. Só uma curiosidade aqui antes da gente seguir. Você falou que foram 7 anos ali com a droga em Isso. si. Entre a cerveja, né, até a chegada das drogas ali, cocaína e tudo mais, quanto tempo Bom, eu antes? comecei a beber com 15 anos, mais ou menos, né? 14, 15 anos. Comecei Uhum, novo. E com os 19, eu conheci a droga. Eu fiz 18, tirei carteira e comprei a primeira moto, um caminhão de prestação, uhum, e fui para a rua, para as amizades, e comecei a juntar com aquele tanto de pessoal. uhum, E aí, onde você ia, vamos na festinha hoje? Vamos. Lá tinha bebida e droga. Ah, uhum. vamos ali no churrasquinho? Vamos. Bebida e droga. E era sempre isso. A primeira carreira de cocaína você não comprou, né? Não, não. E Nunca, nunca é paga. detalhe importante, isso aí, Martinelli, você falou. Um É, detalhe importante. Antes de você viciar, sempre vai ter alguém para colocar para você para ali, bancar, para Pra bancar, bancar. patrocinar. para patrocinar. E aí eles vão colocando. E aí quando você vicia, e aí agora você já é dependente, você precisa daquilo, você se tornou escravo daquele trem, aí acabou o patrocinador. Aí o pessoal tudo O some, patrocinador desaparece. os patrocinadores desaparecem. E o que que acontece? Eu passei por uma situação de eu morava com uma pessoa, ela envolvia com as drogas junto comigo, ela viu que eu estava demais, afundando demais, nós morava junto numa casa, e Uhum. ela saiu de casa, voltou para casa da mãe dela, né? Pulou fora, falou: "Pera aí, o Juliano tá demais". Realmente eu afundei com força. Eu Uhum. tava Se morto. torna uma pessoa desprezível. Sim, perde tudo, É, dignidade, tudo. tudo. Acaba tudo, cara, acaba tudo. E aí o que que ela fez? Ela voltou para casa da mãe dela, foi morar lá com a mãe dela. E eu tinha uma moto e eu tinha um emprego. Eu perdi o emprego, eu tive que vender a moto, pagar um pouco aluguel, algumas coisas. O resto eu bebi, cheirei tudo. E aí eu voltei para casa da minha mãe. E aí eu volto para casa da minha mãe a pé, sem trabalho e totalmente viciado, totalmente drogado. Juliano, quantas vezes nesses 7 anos escravo das drogas você esteve próximo da morte? Inúmeras vezes, é incontável. Foram várias vezes eu passei por situações, eu bebia muito, usava muita droga. Eu ia, pilotava moto, né? Eu ia para casa, Sim. já teve situação de eu chegar dentro de casa, eu dormir, no outro dia acordar, Martinelli, Bruno, pessoal que está nos ouvindo. Eu olhar para os móveis, começar a olhar para os móveis, para o teto, para identificar os móveis, para saber aonde que eu estava, porque eu não sabia onde que eu estava. Nem como você chegou, né? Nem como eu cheguei, nem como que foi o percurso, nada. Então, foram vários livramentos nesse sentido, Uhum, né? Teve uma certa vez que eu acredito que foi a mais forte que aconteceu comigo, foi num aniversário meu. Nessa ocasião, eu já era pai, uhum, eu tinha um filho, né? E o que que acontece? Reuniu uns amigos meus lá em casa, aqueles amigos, né? uhum, Se arruma lá, essas falsas amizades, que tá perdida também, igual eu mesmo estava. E cada um levou uma porção de cocaína para casa lá. uhum, Chegou lá, tinha enchido a geladeira de cerveja, nós colocamos uma carne para assar, pegamos aquelas porções de cocaína, colocamos no prato, Martim. uhum. Sentamos por lá de fora na mesinha, e ali nós começamos a jogar truco e cheirar cocaína a noite inteira, varar a noite toda bebendo. E o centro da festa ali, das atenções da festa ali, era o prato de cocaína. Dali nós nem Sim, levantamos. A carne, pra você ter ideia, Martina, queimou toda. Não queimou, ninguém sim, come, porque a droga, ela tira o apetite da gente. Você não sente vontade de comer, você só quer beber e usar o danado do trem. sim. Então a carne queimou toda. E aí nós viramos a noite nessa situação, sabe? Passamos a noite ali nessa situação. Os meninos pela manhã foram embora. E eu, como não tinha freio, como eu não tinha limite, eu continuei nesse ritmo. Uhum. Por quanto tempo? 4 dias. 4 dias. 4 dias. Sem alimentar nada saudável. Álcool e droga.
álcool e droga por 4 dias. Até chegar um ponto que o corpo não deu conta. O corpo não aguentou. O corpo Entrou em colapso. começou a entrar em colapso. E aí eu desperto, né? Depois disso tudo, eu desperto assim, eu começo a sentir os meus nervos repuxando. Minha perna estava repuxando, meus braços estavam repuxando, e eu esticava assim, e eu sentia fechando de novo. E aí eu começo a desesperar, e aí eu levanto correndo, vou na cozinha, bebo um copo d'água, aí a água volta, não para no estômago, nada para no estômago. Aí eu vou desesperado, nem leite eu não bebo, eu ponho um copo de leite, bebo correndo, o leite volta também. Aí no quintal tinha umas folhas de boldo, eu corro lá, pego o boldo, soco aquelas folhas de boldo e jogo para dentro, não para no estômago, volta também. Aí eu deitei no sofá assim, e eu lembro que tinha uma foto do meu menino que tinha apenas meses de vida. E é como se eu estivesse tendo uma espécie de delírio. Eu começo a ver como se a foto estivesse fazendo assim, passando assim, sabe? E aí eu comecei a repuxar no sofá e eu esticava. E a minha irmã, nessa ocasião, a Jéssica, ela cuidava do meu filho. A mãe do meu filho estava trabalhando e a minha irmã estava cuidando dela, do meu filho. E aí eu grito ela correndo. Falo, Jéssica, corre e chama alguém para me levar para o hospital que eu tô morrendo. Aí onde ela sai correndo, gritando, desesperada, chama o pessoal me pega carregado, Martim, joga dentro do carro e corre comigo para o hospital. Chegando no hospital, eu já falei tudo abertamente para o povo, para não correr o risco, né? Para identificar, né? Para não perder tempo, eu pensei que eu ia morrer. Falei, eu vou falar com eles logo, que aí eles já vão na raiz do problema. Então já cheguei lá ali na triagem, tô 4, 5 dias só comendo, sem comer, só cheirando e bebendo cocaína e bebendo cerveja. Tal. Aí eles já foram e entraram com medicamento. Eu tomei 8 litros de soro na veia. 8 litros. Eu fiquei o dia inteiro. O primeiro foi um verde para desintoxicar e mais 7 para hidratar. E aquilo eu passei um dia inteiro no hospital tomando soro. Tinha que desintoxicar para entrar, né? Começar a entrar a hidratação. E o interessante nesse episódio do Juliano é a forma com que ele foi tratado. Ele chega e fala a verdade. Mas aí ele é desprezado. E ele recebe uma frase interessante, inclusive, da enfermeira, né? Porque teve uma parte lá, eu estava lá no meio daquela galera toda que estava sendo atendida, e a minha boca estava toda ressecada, estourada. Secou tudo assim, cara. E aí eu fui e falei com a enfermeira, eu posso beber um copo d'água ali? E ela virou para mim e falou assim, você tá vendo esse tanto de gente que tá aqui? Eles não estão aqui porque eles procuraram, não. Agora você tá aqui porque você procurou. Você não pode beber água, não. É um choque de realidade, né? Deu uma porrada. E é bem interessante, né? E que impressiona mesmo, Martinelli, a gente perceber que muitas pessoas passam por jornadas semelhantes. E aquilo que eu falei agora há pouco. O Juliano está contando a história ali. Eu estou lembrando de várias pessoas aqui. Histórias de cenas piores. Porque às vezes a pessoa escuta e fala assim, mas já vivi isso. Eu também passo por isso, eu sei que é. O que as pessoas precisam? Como que o Juliano sai desse cenário? Esse aqui é o ponto. E a gente vai fechar com um momento em que a gente se encontra, que as nossas vidas se encontram, porque ele saiu, né, Ju? E foi essa mesma irmã que faz um convite Não foi essa mesma, não. Essa que cuidava do meu filho, né? Mas antes de eu chegar nessa parte, deixa eu só falar um detalhe aqui. E é o seguinte, nesse caminho indo pro hospital, que eles me jogaram ali no carro correndo e saiu correndo comigo pro hospital, eu fui pedindo a Deus por misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia de mim, não deixa eu morrer, não. Eu não vou mexer com isso mais, não. Sabe? Naquele momento de angústia, né, de medo, de vendo. E de que não tinha mais nada para se agarrar, né? Não tinha mais saída, né? E Deus poupou a minha vida. Deus teve misericórdia de mim, sabe? Pode chorar, fica à vontade. E Deus, na sua infinita bondade, ele teve misericórdia de mim e poupou a minha vida realmente. E o vício, Martinelli, é uma coisa tão séria, tão agressiva, sabe? E aí, como nós falamos, começa com uma brincadeira, uma bebida, né, uma cerveja que é proibido para menores de idade, mas não tem quem fiscaliza isso. Nunca teve. Né? É proibido. E começa com uma brincadeira e para se sentir aceito na roda de amigos, né? Esse trem todo, caramba, você vê. Quando a pessoa toma o primeiro copo de cerveja na vida dela, ela não imagina onde que ela pode parar. Entende?
E aí Deus teve misericórdia de mim, e eu falei, eu não vou mexer com isso mais não, Deus poupou a minha vida. 15 dias depois eu tava bebendo e cheirando tudo de novo, cara. Como se nada tivesse acontecido, entende? Sim. Então, se eu puder fazer um apelo, né? Se eu puder falar algo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, não brinca com a vida de vocês, não brinca com a saúde de vocês, com aquilo que Deus nos dá de mais precioso, que é a vida, né? É um presente de Procure Deus. entender essa raiz do problema, porque, olha, quando não tem estrutura, quando não tem essa base, volta, Sim. volta para o abismo. Não tem força. Você entendeu? Sim. Você quase foi pro caminho da morte, entendeu o perigo. Mas se não tiver essa estrutura, a pessoa volta. E aí entra na onde que o Brunão estava falando, que é a minha segunda irmã, a Thalita. A Thalita, ela foi um canal de bênção na minha vida, né? Ela, nenhuma dessas noites que eu ficava desse jeito, né? Sexta, sábado, domingo, virado de dia, de noite, bebendo, cheirando. Eu cheguei um dia em casa, na casa da minha mãe, eu já tinha voltado para casa da minha mãe nessa ocasião, e eu cheguei tão louco, tão alucinado, tão drogado, sabe? E eu fiquei rodando na casa, dando volta na casa e batendo a cabeça no muro, Martinelli. Batendo a cabeça no muro. E a minha mãe e uma outra irmã minha, Stephanie, mais nova, chorando na janela, olhando e não sabia o que fazer. Eu vou lá acudir ele, e se eu for lá e ele me machucar, e se eu for lá e ele me agredir? E aí, como é que eu faço? Sabe? E aí elas não tiveram reação, ficou lá chorando, esperando para ver o que ia As acontecer. incertezas, acho que é muito difícil, né? Porque ali a frase é perfeita quando você coloca ali, né? Se sentir escravo, mas ao mesmo tempo você escraviza, você amarra outras pessoas Exatamente. à sua situação, né? Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, né? Então ele não tem pressa em matar a pessoa fisicamente. Se ela me atingir, é o que você acabou de falar, Martinelli. Ela me atingiu e estava atingindo várias pessoas através da minha vida. Sim. E olha que corrente do mal. Como que ele é estratégico, né? Uhum. A Bíblia fala para a gente não subestimar, né, o inimigo das nossas almas. Então, eu estava escravo e estava fazendo aquela situação toda. Eu era autoritário demais. Eu chegava mandando dentro de casa, achava que eu mandava, sendo que eu não estava ajudando em nada dentro de casa. Sim. Entende? Você vai só afundando. E aí, nessa situação, de eu rodar lá e bater a cabeça no muro que tem todo, eu pego uma hora, eu não sei o que acontece, né? Eu pego, entro para dentro de casa, eu debruço no sofá e ali mesmo eu adormeço. Eu dormi. Uhum. Minha mãe nem mexeu, deixei quieto, vamos esperar. Aí, beleza. Depois eu acordo passando aquele mal de sempre, Uhum. né? Vomitando tudo, né? Era um trem terrível, nada parava no estômago. Aí eu puxei um filtro daqueles galão de 5 litros Sim. de água mineral, eu puxei para perto de mim, deitei no sofá, e ali eu ia bebendo água, que era a única coisa que eu conseguia, bebia água, corria pro banheiro, era 3, 4 copos de água, corria pro banheiro e jogava fora. Não tinha jeito. E aí eu ia ficando desse jeito até passar o outro dia, eu tomava caldo de miojo, nem o miojo eu não conseguia tomar, para ir recuperando as forças. Sim. E aí, depois eu comi o miojo, depois eu comi a comida mesmo, arroz e feijão, e já estava na hora de eu começar o ciclo de novo, sexta, sábado, domingo, bebendo e drogando. Mas pela misericórdia de Deus, mais uma vez, a Thalita chega com todo o amor do mundo. E você imagina, eu já estava morto, eu já estava um derrotado. Uhum. Se ela chega apontando o dedo, me incriminando, chamando de vagabundo, safado, Sim, drogado, exato. o que ia acontecer? Né? Mas pelo contrário, ela chegou cheia de amor. Ela chegou cheia do Espírito Santo, eu acredito, e falou assim, ô meu irmão, por que você tá desse jeito? E eu falei com ela assim, eu não sei, tá? Não sei. Eu só sei que eu tô. E aí ela falou comigo, sexta-feira vai ter um evento lá da igreja, chama Encontro dos Vencedores, aonde você vai, tem gente que conhece como retiro, né? Uhum. Retiro espiritual. Você vai para um sítio, fica 3 dias lá, e aí acontece algumas ministrações ali, né? Cura da alma, libertação, tem todo um processo ali. E eu respondi para ela da boca para fora, tá bom, tá, eu vou. E aí eu esqueci daquilo, a semana passou, chegou a sexta-feira o dia de ir, O que o Juliano foi fazer? eu já tinha ido beber novamente.
Já tinha comprado, já tinha tomado 2 litrão e tinha combinado com um primo meu da gente comprar a droga e ir para casa dele, e ali a gente comprava cerveja e fazia o que era de costume, né? Uhum. Muito importante prestar atenção nessa parte da história do Juliano, porque quando Deus tem um propósito na sua vida, ele move pessoas, ele move circunstâncias, situações. Você é escolhido, você é amado, Sim. sabe? E muitas vezes a gente nega isso, a gente foge disso e não percebe os sinais. Mas aí vem um chamado profundo de Deus na vida do Juliano. É. E nessa situação, tava minha família toda correndo atrás de mim, cadê o Juliano? E liga para mim, eu não via, e aquele negócio todo. E aí meu primo precisou de sair e falou, ó, já vou ali rapidinho, já volto e a gente encontra aqui em casa e boa. Uhum. E aí foi aonde que meu cunhado me encontrou lá, aí me colocou na garupa da moto, eu corri para casa, minha mãe já tinha preparado uma mochilinha para mim, eu dei uma olhada no corpo, peguei a mochilinha, aí meu cunhado de novo pegou, me levou para a igreja, lá para a porta da igreja O onde o moço estava cunhado parado. é o que é casado com a sua irmã que te chamou. Isso. Ele era casado na época, hoje se separaram, mas eles eram casados lá na época. Sim. Aí Mas eu foi instrumento na tua vida, foi um né? instrumento de também. bênção. Foi. A gente não pode nunca esquecer essas pessoas, né? Jamais. Eu falo assim, só fazendo aqui uma pausa. Eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas que receberam a minha esposa na igreja, antes dela ser minha esposa, né? Porque eu falo assim, se não fossem eles, né, recebendo ela, abraçando e tudo, Acolhendo. e ela chega, né, numa situação muito parecida, e de saindo das drogas, das baladas e tudo. Se eles não tivessem recebido ela da forma correta, eu não tinha conhecido ela. Nós somos muito imediatistas Sim. em tudo que fazemos, assim. E muitas vezes, e é muito fácil perceber isso no comportamento das pessoas hoje, principalmente quando falamos no mundo digital, Uhum. é muito fácil perceber que as pessoas olham para um movimento, elas olham para um vídeo do Martinelli, um vídeo do Bruno, Sim. e tentam entender aquele vídeo como se ele fosse o O todo. todo. Na verdade, esse movimento ele é uma pecinha de um quebra-cabeça de quê? 2.000, 4.000, 5.000, 10.000 peças? Entende? Daí para mais. Na verdade, quanto maior esse quebra-cabeça mais difícil fica de você decifrar o desenho contido naquela pecinha. Porque às vezes é uma pecinha assim, sei lá, ela tá toda preta com um detalhezinho amarelo. O que aquilo significa? Sim. Mas não, mas as pessoas querem te definir por ali. E quando você fala dessas pessoas, esse movimento feito por Deus, ele é uma pecinha que muitas vezes a gente não entende, Sim. sabe? Mas que com paciência, entendendo a construção, com o tempo, como eu sempre digo, um tijolinho por vez, lá na frente você começa a entender esse quadro sendo montado e o desenho vai se formando na sua frente. Essa reconstrução, ela requer tempo, ela requer construção. Muito bom. E aí nessa confusão toda, meu cunhado me pega, põe na moto, e aí quando eu chego na porta da igreja ali, eu coloco o primeiro pé no ônibus, o motorista dá a partida, eu fui o último a entrar. Então, tipo assim, Deus preparou, né? Deus parou tudo. E o ônibus já não estava te esperando. O ônibus não ia sair se não tivesse chegado, viu? Lamento informar o pessoal que estava no ônibus. Eu fui o último, eu coloquei o pé, o motorista deu a partida. E aí eu tava com a mochilinha toda sem graça, abracei a mochilinha, sentei do lado de uma pessoa que eu não sei quem que é, né? Sentei assim e aí fomos para lá. E aí, Martinelli, eu costumo contar que chegando lá, o meu primeiro milagre já naquele lugar foi eu ter jantado, você acredita? Você conseguiu se alimentar, coisa que você já não conseguia fazer há muito tempo. Há anos. Você pensa uma pessoa te dizer que o milagre da vida dela foi ela ter jantado. Mas aí é que tá, por isso que eu falo que milagre não tem um padrão, né? O milagre de um foi ter levantado da cadeira de roda, o milagre do outro foi um prato de janta. Foi eu jantar depois de muitos anos, eu estar lúcido, né? Pela primeira vez, assim, no final de semana, depois de muito tempo. Então, eu falo que meu primeiro milagre foi esse. E aí eu cheguei ali totalmente desnorteado, querendo ir embora daquele lugar, sem lugar ali, sabe? Quando você chega num lugar que você tá, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
Tem pessoas que pulam os muros e vão embora, de tão atormentadas que chegam naquele lugar. Sim. Pula o muro e vaza, vai embora, sabe? E aí eu fiquei ali, aí no outro dia, essa ministração toda, cura da alma, libertação, o pastor fala, agora é o momento seu e de Deus, fala com ele o que você quiser, chora, joelha, fica em pé. Uhum. E eu escutando todas as instruções e fazendo. E eu clamando a Deus para ele me libertar daquele vício que eu já não estava conseguindo mais. Uhum. E dali eu já estava fazendo contra a minha vontade. Tem uma parte dessa história que a gente já começa a fazer as coisas contra a nossa vontade. Uhum. Porque eu já sei que eu vou passar mal. Eu vomitava sangue, tinha vezes. Entende? Eu já sei a consequência. Já era o bosta. estrago que tinha acontecido. né? Já tinha, nossa Deus, aí eu sabia daquilo, eu falei, nossa, se eu ficar bebendo, depois vai acontecer isso. Então eu já não queria mais, mas só que eu não conseguia. Eu era verdadeiramente um escravo, Uhum. né? E aí eu falei com Deus, pedi Deus, e aí o pastor faz o apelo, e eu levanto a minha mão e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, né? E aí eu vou lá para frente, e é a minha irmã que, oh meu Deus, e a minha irmã que me fez o convite, que estendeu a mão para mim, estava lá trabalhando como serva e foi lá como Sim. voluntária para ajudar. E aí a gente vai lá para frente e se abraça e chora e aquela festa toda. E para honra e glória do Senhor Jesus faz 11 anos já. O maior milagre da tua vida foi ter jantado e o maior milagre da vida dela foi ter, acho que tem muita certeza disso, você ver a tua vida restaurada, né, cara? Foi muito Porque aquele sofrimento que era gerado na família, ela assistiu muitos episódios, né? Disso tudo. Foi muito sofrimento, foi muito sofrimento para mim, foi muito sofrimento para minha mãe, né? Ela passou por muitas coisas. Eu até gravei um vídeo tem pouco tempo, eu fiz uma homenagem para ela, uma cesta para ela e gravei um vídeo. Eu agradeci ela por ter, né, não ter me jogado fora. O que você falou. Sim, Sobre honrar as pessoas que... sim, dessa história. Eu agradeci ela porque ela não me jogou fora, ela não me abandonou. Ela suportou esse processo todo, com tudo. Eu tinha lugar para voltar, eu tinha onde tomar um banho, eu tinha onde deitar, Uhum. né? Eu subi as montanhas tem pouco tempo, já linkando aqui. Eu aprendi ainda mais o valor de você ter uma cama para dormir, um chuveiro para tomar banho, né? Então eu agradeci ela muito, ela acolheu esse momento meu, né? De sofrimento, de dor, e nós choramos muito. E aí vem o medo de voltar para casa. Depois tem que voltar para casa, né? E aí vai encontrar com os velhos amigos. Sim. Aí a boca de fumo tá no mesmo lugar. E agora, como é que vai ser? Sexta-feira eu cheguei lá sem lugar. No sábado eu não queria voltar mais para casa. Eu queria ficar ali, porque ali eu tive um encontro com Jesus, eu me senti amado de uma forma que eu nunca tinha sentido. Sim. Eu senti paz dentro de mim, eu senti alívio. É o que Jesus proporciona, né, Martinelli? Eu ganhei um presente, ô Martinelli, porque eu não fiz força nenhuma. Foi arrancado daquele final de semana até os dias de hoje, pela misericórdia de Deus, eu não tive recaída, eu não tive abstinência, eu não tive nada, entende? E voltando de lá, o primeiro teste, assim, eu acho que é Deus testificando, confirmando para mim que eu tinha sido curado e liberto. Uhum. Um primo meu fala comigo, vamos comigo ele abastecer o carro, porque eu não tenho carteira e lá é cheio de polícia. Aí você vai dirigindo. Falei, beleza, vou lá com você. Entro dentro do carro. Quando eu dou partida e nós estamos indo, ele arma 3 carreiras de cocaína do meu lado. Do meu lado. E aí eu olho para ele, olho para aquela situação, meu coração ardeu e eu comecei a orar em espírito e pedir a Deus misericórdia pela vida dele, assim como Deus teve misericórdia da minha vida. O que você sentiu quando você olhou para o seu... Senti compaixão, cara. Senti compaixão. Eu falei assim, meu Deus, tenha misericórdia da vida dele. Do mesmo jeito que o Senhor fez comigo, faz na vida dele, sabe? Sim. Porque é muito triste. É muito triste essa situação. É a cura, né? A cura de fato. Eu costumo falar para o Juliano que a conversão dele foi bem próxima à conversão de Paulo. Aham. Sabe? É isso que eu ia falar agora. Mas foi assim, mas Sim. tirou de dentro. Assim, E quando a gente fala disso, né? É interessante a gente falar disso, que existem várias modalidades de conversão. Eu costumo dizer. Existem pessoas que estão se convertendo aos pouquinhos até hoje. Uhum. Né? E tem aquele que viveu assim como você e outros que eu conheço que entrou de um jeito e saiu de outro. Eu acredito que tem uma chave no que o Juliano está contando para a gente aqui, porque perceba que existia dentro dele o querer.
Isso muda a história. Sim. Observe que todas as vezes que Jesus se aproxima de alguém, ele pergunta para essa pessoa: o que você quer que eu faça? Ele está vendo o cego, ele está vendo o leproso, ele está vendo o deficiente, ele está vendo tudo. E ele pergunta, já sabe. O que você quer que eu faça? E Juliano, nas orações dele, ele já estava declarando: Senhor, eu quero sair dessa situação. Eu não quero voltar para lá. Ele já tinha identificado já o mal que aquilo causava, né? Muitas vezes as pessoas estão nessa situação. Eu tenho familiares em situações semelhantes ao que o Juliano está falando. E as pessoas vão para a clínica esperando que algo aconteça de fora para dentro, Martinelli. E não é. Esse aqui acho que é o grande ponto dessa transformação. Elas vão para a clínica, elas vão para qualquer outra situação, para a igreja, inclusive, esperando que lá elas vão encontrar algo que de fora para dentro venha transformar essas pessoas. E não funciona assim. Por isso que a taxa, muitas vezes, da recuperação dentro das clínicas de recuperação é baixíssima. Por quê? Porque não depende da clínica, né? Não depende do ambiente, depende da decisão e do querer, né? Que acontece dentro da pessoa. E eu vivi uma experiência com o meu pai, e eu lembro de poucas coisas da minha infância. O meu pai, eu era bem novo, eu lembro do meu pai, eu senti uma dor muito forte na barriga. Eu senti uma dor na barriga, sabe? Não era uma dor de barriga, uma dor no abdômen. No abdômen ali. Isso, muito forte mesmo. E eu lembro do meu pai me pegar e me deitar na cama e impor as mãos sobre a minha barriga e fazer uma oração e repreender aquele mal. E eu ser curado na mesma hora. Instantaneamente. Então, apesar de eu ser muito novo, por que que isso não saiu da minha cabeça? Por que que isso ficou lá? Eu vi o poder da fé, né? Eu não entendia, mas eu vi aquilo, eu não esqueci daquilo. O poder da fé do meu pai, de ter orado, e o poder de Jesus arrancando o mal, né? Porque ele orou no nome de Jesus, então arrancou o mal. E eu acho que isso ficou plantado dentro de mim, porque quando eu estava nesses momentos terríveis, igual eu tô te falando, eu chorava, eu bebia, cheirava a noite inteira, durante o dia... Você vive isso hoje. Isso eu vivo. Você vive isso hoje. Eu quero até aproveitar isso que você está dizendo para transpor aqui para uma situação. Posso contar o que aconteceu na nossa viagem? Pode. Ah, você prometeu para mim que você ia falar. Martinelli, olha, porque assim, eu vim de lá pensando nisso, hein? Ficou propício para contar aqui agora esse testemunho, porque é real. Você traz para sua vida, você passa a viver, isso se torna uma verdade. Nós viemos de carro de Belo Horizonte para cá, de Nova Lima para cá. E o Juliano tem um automóvel que estava em perfeitas condições, não estava dando nenhum problema em nada. Nós paramos para fazer um lanche, isso depois assim de pouco mais de metade do caminho. A gente parou ali para fazer um lanchinho. Ao retornar para a estrada, esse carro começa a desligar na estrada. Começou a desligar, do nada, E eu estava dirigindo, e eu falei assim, Juliano, e como o carro já estava bem embalado, eu custei identificar assim, sabe que estava acelerando, se não estava e tal, porque estava muito embalado aí. Eu acho que o carro desligou. O Juliano mexeu na chave, no banco do carona, mexeu na chave, voltou, aí eu senti que o carro voltou. Isso aconteceu pelo menos umas 15 vezes. Um monte de carreta na estrada, uma situação o trecho Fernão Dias ali é muito perigoso, muito pesado, assim, muita carreta pesada e tal. E aquilo gerou, assim, um estado de alerta, mas, no entanto, não tirou a nossa paz. E algumas vezes eram assim, segundos depois ele ligava de novo, segundos depois ele desligava. E, cara, a gente vai precisar de uma situação aqui de acelerar, né? Por algum motivo, esse carro desligado, imagina. Ei, Juliano, vamos fazer o seguinte, coloca a mão no painel. Eu vou segurar firme esse volante aqui. Vamos orar aqui agora. Mas para valer, pensa o céu se abrindo. Nós dois dentro do carro oramos, mas a gente passou alguns minutos bons, assim, sabe? E repreendendo. Mas eu comecei a orar pelo motor, pelas peças que estavam ali fazendo aquilo funcionar. Falei assim, cara, é a estrutura física, mas Deus é o Deus que move todas as estruturas, cada célula do seu corpo, cada átomo, cada peça ele do move. motor ali, E eu creio nisso, nós começamos a orar. E nós finalizamos essa oração. Até agora, nós já rodamos esse Pouso Alegre inteiro. Do momento da oração até agora, esse carro não deu nenhum problema. Não aconteceu mais nada. Como que você pode falar que isso não é espiritual? Eu estava conversando com a minha mãe, né? E ela comprou um celular, até fui eu que fiz a compra do celular.
E ela falou, eu preciso de um celular bom, né? Eu falei, poxa, um celular bom, né? Tinha um modelo que era meu, e acabei passando para a Vânia, eu falei, e é um modelo fácil de lidar e tudo. Falei para ela, esse modelo aqui é muito bom, memória, processador e tal. E falei, vou comprar um igual para a senhora então. Aí compramos. E esse celular, desde que ela comprou, ela queria que eu comprasse, porque ela tem lá as orações que ela faz e manda, você recebe. Eu sou um dos que recebe, pessoal. Faz os Uma vídeos benção. dela, né? E tal. E ela falou assim: é incrível. Eu ligo para as pessoas me ligam, eu não consigo falar. E ela me ligava realmente. Começava entendendo, daqui a pouco já não entendia mais. E aí eu falei, mãe, não tem lógica, o celular é novo, não tem O lógica, que está acontecendo, né? né? Ela falou assim: se não tem lógica, né? Por ser novo e tudo, então eu vou orar. Rapaz, ela me ligou essa semana, me ligou e tá falando comigo um tempão. O áudio, assim, parecia que ela Impecável. tava do meu lado falando comigo. Impecável. Eu falei, mas você tá falando do seu celular? Ela falou, tô. Eu falei, mas o celular tava todo ruim, todo, né? Não entendia nada que você falava. Meu filho, eu orei. Maravilhoso. Se não era real, se não era, eu orei e ele voltou a funcionar e tá uma bênção, né? Então tem Glória a coisas que a Deus. gente custa entender que E é é espiritual, possível que né? De uma forma material, física, mas é espiritual. é possível que alguém que esteja nos assistindo agora fale assim, tá, mas como que funciona isso, né? Sim. Porque dentro do plano espiritual não existe segredo. E ali naquela região, esses seres que ali estão habitando, passeando, navegando nessa região, eles sabem muito bem o que nós viemos fazer aqui. Eles sabem qual é a minha missão, qual é a missão do Juliano. Então, como não existe segredo ali naquele espaço, naquele pedaço, né, no plano espiritual, aí é onde a gente começa a receber essas afrontas, mas a oração ela tem um poder para repreender, para tirar tudo isso aí do caminho. Ô, Juliano, e é interessante, porque daí para frente a sua história começa a mudar de verdade, né? Sim, sim. Aí, o que que acontece? Aí, Juliano vai e tenta. É muito engraçado, eu gosto de falar. O Juliano chega em casa depois disso, e aí é o Espírito Santo movendo dele na vida dele. E a Sim. primeira notícia que ele dá para todo mundo é que ele vai se batizar, né, Juliano? é mesmo, isso é muito importante, né? Aí, Sim. tipo, você imagina um cenário desse que eu descrevi, Sim. totalmente conturbado, totalmente Caótico. caótico, viciado, né? E aí eu chego em casa falando com a minha família ali, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, né? Eu chego e falo, ó, gente, ó, domingo que vem. Isso foi eu voltei no domingo. No domingo Uma que semana vem, depois. No domingo que vem, eu vou batizar. Eles falam, não, peraí, ué, não é assim também, não. Como é que... até as pessoas têm dificuldade Tem. de entender essa. Porque assim, por isso que chama conversão, É. né? Na verdade, é uma mudança de rota completa. Mas Então, eles não acreditavam, Juliano. sim. Não, não, filho, não é assim batizando. Como assim? Não dá para ser assim, não. Agora há pouco você estava no cenário assim, você agora vai batizar? Que história é essa? Pra você ter ideia, uma tia chegou de falar, Ih, não vai durar 3 meses, falando assim. Sim. Falei, ó, domingo que vem eu tô batizando e vocês estão tudo convidados. Vambora lá que vocês vão ver, ué. E aí, pra glória de Deus, no próximo domingo, eu fui lá e eu desci nas águas, eu batizei, todo mundo testificou e ninguém entendeu nada, né? Mas Aqui aí a é que gente tá, tem- não é para ser entendido, né? Aqui a gente tem o Juliano agora liberto desse período de escravidão, iniciando uma jornada. E olha como que agora a coisa vai para um desfecho interessante. Quando o Juliano, quando as nossas vidas se encontram, eu encontro o Juliano que já há 11 anos, estava liberto Sim. de todo esse episódio, de toda essa vida que ele conta pra gente aqui. E sabe onde que se encaixa com tudo que nós estávamos conversando? Na pergunta, por que é tão difícil mudar a mentalidade? Porque esse cara, há 11 anos liberto, ele agora estava buscando reconstruir a sua rota. Recomeços. Esse cara agora estava participando. Isso aqui é muito legal da gente falar. Esse cara estava buscando todas as imersões que você possa imaginar, indo para São Paulo, investindo em cursos, lendo todos os livros. E aí, quando a gente para conversar um pouquinho, ele fala para mim assim, Bruno, mas a vida não tá indo. Começa um pouquinho, Mesmo embora. com tudo O que isso. acontece, é muito comum, inclusive,
você participar dessas imersões de 3, 4 dias, você volta dali, Martinelli. Sim, volta uma Você águia. volta energizado, você volta. Uhum. E o Juliano me contou alguns testemunhos desse, assim, de momentos de, né, de imersões grandiosas, assim, do país que ele participou. E ele volta e me fala assim, Bruno, uma semana ativado. Uma semana e meia, a coisa já vai dar uma enxugada. 15 dias depois, eu já não sei nem mais o que fazer. Com tudo aquilo, com todo aquilo. Cara, eu Sim, não aguento mais perde esse ciclo. sentido. E olha como é que aí foi onde eu tive a oportunidade de falar assim, cara, beleza, mas onde está a raiz do problema? Porque agora vocês estão ouvindo o testemunho do Juliano, Uhum. testemunho de uma pessoa que passou por um processo de autoconhecimento e Sim. conseguiu identificar todas essas histórias que ele agora está contando. Porque até para contar essa história precisa se conhecer, né? Porque até então ele sabia o que ele tinha vivido, Sim. mas ele não sabia a origem, ele não sabia as causas, ele não sabia os porquês, ele não sabia que a mãe dele e tudo que ela viveu Uhum. tinha proporcionado toda Foi aquela que começou a jornada. conversa, né? Exatamente. Então, assim, quando nós nos encontramos, e é o que mais tem por aí, são pessoas que se converteram, são pessoas que estudaram, Isso que eu fizeram ia um falar. curso e tudo mais, mas não estão indo para lugar nenhum. Tem conhecimento, às vezes até de sobra, porém não é aplicável para ele ou não tem sustentabilidade dentro dele. Vamos trazer Né? para o mundo dos negócios. Quantos empresários você já teve a oportunidade de se conectar, dotados de conhecimentos, Muito. dotados de diplomas, mas não conseguem dar um passo, cara? Eu tive uma oportunidade que me marcou muito, que a gente tava sentado numa mesa tomando um café, e eu lembro assim, tava eu e mais 4 pessoas. Se a gente juntasse a quantidade de diplomas que tinha ali naquela mesa, a quantidade de dinheiro investido em educação, em formação, se a gente juntasse a quantidade de idiomas que era falado ali, dava mais que muita universidade aí, em disciplina, em tudo mais. Só que naquele momento ali, quando tá todo mundo falando, compartilhando e tudo, aí de repente, né, surgiu espaço para eu falar de algumas experiências assim como vocês colocaram aqui. As experiências reais, porque tudo na faculdade é teórico, né? As experiências reais chamaram atenção ali. E aí eles começaram a me perguntar como, por quê, de que jeito, como que faz isso, né? E de repente eu ali era a pessoa que mais falava. E eu sentei lá para ouvir, porque assim, era uma mesa recheada de conhecimento, mas de conhecimento teórico. Porque se você for parar para prestar muita atenção, eu fiz essa pergunta esses dias. Por que que o professor, né, de maior nome numa universidade federal, professor de engenharia civil de uma faculdade federal, por que que ele não tem a maior construtora da cidade? Porque ele conhece tudo na teoria, ele conhece o como, Sim. mas ele não tem experiência de fazer. Por que que o médico, né? Por que que nem todo médico é dono de hospital? Neurocirurgião, mas não é o dono do hospital. Então a gente começa a entender que isso que o Juliano acabou de trazer aqui, aquilo que começou a nossa conversa aqui, é muito importante e isso precisa ser passado adiante, né? E é muito mais legal ainda quando se cria, né, uma forma de transmitir isso, de levar isso adiante e coloca-se isso como propósito da nossa vida. Exatamente. Que é o que eu faço hoje, é o que o Bruno faz, é o que o Juliano faz. E muitas pessoas às vezes acreditam que é só uma frase. Eu falei que a minha missão é construir um mundo novo, resgatar o brilho de pessoas e negócios de sucesso. As pessoas acham que é uma frase de efeito só. Efeito. Não, isso aqui agora é um modelo de vida para mim. Sim. Entende? E Juliano encontra essa missão também, né, Juliano? Sim, aí depois de ir em vários lugares, né, igual o Bruno falou, mentorias, métodos, palestras, fui em vários, assistindo vários podcasts, Sim. né, querendo, falei, peraí, eu tenho que encontrar o que está acontecendo, deve ter um caminho aqui. Então, aí eu rodei esse trem todo, eu rodei esses lugares todos aí,
E aí aparece no meu Instagram um anúncio do Rick Chester indo lá em Nova Lima, no Teatro Municipal de Nova Lima. Eu falei, Sei. opa, era eu, hein? Eu cliquei. Aí comecei a conversar, foi até com a Mari, a esposa do Bruno, né? Sei. Comecei a conversar com ela, eu quero e tal. Tá, então vou mandar o link. Manda o link, não Esse é consegue o pagar. evento Metamorfose que nós Sim, estávamos sim. fazendo lá. Eu lembro quando você fez esse evento Uhum. lá. E aí manda o link, eu não consigo pagar. E manda de novo, não consigo. Falei, então, você tem condição de vir aqui? Tem como você vir aqui? Eu falei, tem. Então tá, você vai encontrar com meu marido, ele chama Bruno, ele vai estar em tal lugar, assim, assim, assado. Tá bom, aí eu pego a minha moto e vou pra lá. Sim. Chego lá nessa pracinha, encontro com o Bruno, aí, primeira vez que eu vejo ele, e uma coisa que me chamou a atenção muito, né, que a moeda mais valiosa que nós temos hoje é o tempo, né? Sim. E o Bruno me recebe desse jeito, ele falou, "Ah, meu amigo, vamos sentar aqui, o meu tempo é todo seu." Eu fui lá comprar um ingresso, cara. O cara falou que meu tempo é Sim. todo seu. Eu falei, uai. É Aí mais precioso que o dólar, que o euro, que o ouro. falou desse jeito, aí aquilo ali já me ganhou, já me conquistou ali, e aí nós sentamos, e aí eu comecei a conversar com ele, e ele foi ouvindo a minha história, e nós gravamos um vídeo lá, né? Gravamos um vídeo junto, e aí começou o início dessa amizade, começou, eu comecei a conhecer ele, eu comecei a conhecer do que ele trabalhava, eu participei do evento ali com ele ali da Metamorfose, e aí Legal. eu estava querendo sair daquele ciclo que eu vivia, porque é o seguinte, igual o Bruno falou, você vai nos eventos, você vai nesses lugares, você volta cheio de energia. Sim. Mas aí você volta para aquele lugar com a energia do povo Ambiência. ruim, a cabeça Ambiência. fechada. Sim. Cabeça fechada demais. E, tipo, não é culpando, ou discriminando, nada Sim. disso. É porque eles não tinham a mente deles não tinha sido aberta igual a minha foi, É, que eu fui é atrás. porque a ambiência criada lá é como se fosse o braseiro, né? Aí ali tá a todo vapor, mas você Todas, tira a brasa ali e abafa ela, né? Num outro ambiente. todas as pessoas que nós admiramos na palavra, que construíram grandes coisas, elas saíram do seu ambiente natural. Elas Sim, saíram, sai da tua terra, da tua parentela. É sim. essa a história. É É o que exatamente eu isso. tenho para te mostrar. Exatamente. Então não adianta, você faz todos esses cursos aí, você volta para o mesmo No mesmo ambiente, lugar. a primeira transformação acontece aí. E aí acontecia esse esfriamento, igual o Bruno falou. Ia lá, enchia o tanque, chegava aqui e esgotava de novo. Uhum, Eu pensei, eu preciso de sair daqui. E no meio desses povo, tudo, dessa galera, eles falavam, né? Eu via muito eles falando, essa é a média das pessoas, das 5 pessoas que você mais convive, né? O uhum. ambiente é importante, tem que mudar de ambiente, novo ambiente, novas pessoas, novas ideias, e aí Tudo novos isso é resultados. ingrediente de uma nova mentalidade. Exatamente. Mudando. Aí eu ouvia eles falando esse trem, aí eu comentei com o Bruno, falei, ô Bruno, eu tô precisando, tô querendo sair de perto da minha casa ali, tô querendo mudar, e ele falou, vem pra cá, ué. Falei, você consegue arrumar uma casa para mim aí? Aí a esposa dele arrumou, né? A Mari arrumou Uhum, a casa e eu me mudo para cá, para Nova Lima, eu e meu pai, sim, que eu cuido do meu pai, né? Tem esse detalhe também, meu pai, igual eu falei no começo, ele tem esquizofrenia e hoje eu sou o responsável legal por ele, né? sim, E legal humanamente falando, e eu acredito que espiritualmente também, né? Porque sim. é aquele versículo que fala, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Sim, eu, E eu eu, eu, carrego isso eu comigo. falo que esse, para mim, não é nenhum verso. Na verdade, para mim, é uma ordem com uma promessa e dois resultados: longevidade e prosperidade. Né? Cuidar, honrar, é uma ordem para quem entende bem, e ele é uma promessa também, já trazendo dois resultados friamente ali. Você não precisa correr atrás dessas coisas, vão acontecer. E graças a Deus eu tenho experimentado esse favor de Deus sobre a minha vida, Uhum, né? O fato de Deus tem cuidado de mim, porque eu precisei de sair do trabalho que eu estava, né? uhum, Eu trabalhava de CLT e tudo, eu tive que abandonar lá o serviço, sair fora para ficar com meu pai. E Deus foi começando abrindo porta para mim do jeito que você está falando. Eu não precisei de ficar uhum, correndo atrás, Deus foi cuidando de mim, cuidando do meu pai, sim. né? E aí eu me mudo para lá e começo a conversar com o Bruno e ele começa a falar do que ele trabalha, me apresenta e fala, vamos começar uma caminhada aqui. E aí o Bruno começa a me ensinar, a me preparar ali,
mostrar para mim que a minha história tinha valor, porque até então eu não enxergava, Sim, né? legal. Eu não enxergava, o Bruno foi que trouxe clareza para eu enxergar, Muito legal. entende? E as coisas foram acontecendo, né, Bruno? Exatamente. O Juliano ilustra muito bem aqui, né, o teu trabalho, o teu propósito, o teu chamado. Então, a gente já está já se aproximando aqui do finalzinho. Queria que você deixasse aí para a gente. Dessa conversa toda, a gente tem que ter um final, né? Se deixar aqui, a gente vai falar horas e horas a fio e vai faltar coisa ainda para falar. Exatamente. Mas como a gente está se aproximando do final, queria que você deixasse algo aqui, Bruno. Em especial para quem ouviu todo esse bate-papo, para quem acompanhou nosso início aqui, a história do Juliano, e para entender, né, tudo isso. Martinelli, hoje eu aprendi que nós precisamos respeitar todo conhecimento e estarmos abertos para o novo. Uhum. Porque o que realmente trava e vai engessando a sua forma de pensar, se movimentar, se comportar, é quando você entende que já sabe tudo. Sim. E eu penso, e é o que uma mensagem que fala muito forte ao meu coração. É difícil dizer assim sobre versículos porque é muito individual isso, mas uma palavra que fala muito na minha vida, Romanos 12:2. Você pode estudar tudo. Você pode pegar o melhor mentor, você pode ir para a melhor faculdade, você pode, sabe, se propor a qualquer desafio. Mas se não houver uma renovação, Sim. um nascer de novo na sua mente, nada disso é possível. Uma nova mentalidade. Essa nova mentalidade, essa nova forma de se ver, essa nova forma de se aceitar, de se respeitar, de entender que você definitivamente não é aquilo que seus pensamentos estão insistindo em dizer que você é, que você é um ser divino que foi criado para ser amado. Você foi criado para amar. Você foi criado para adorar seu Criador. Sim. Depois que a pessoa entende isso, todas as outras coisas fazem sentido. E eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo a não ouvirem isso no campo da religiosidade. Sim. Porque eu não estou falando de uma bandeira religiosa, eu não estou falando de um segmento religioso, ou de uma doutrina, ou de uma receita de bolo. Eu estou falando de algo que eu vivo, que o Juliano vive, que você vive, que é real nas nossas vidas, e só é possível porque nós nos permitimos nascer de novo. Mas como? De dentro para fora. Muito bom. Muito bom mesmo. Martinelli, se vocês me permitem aqui, Pode, fica à vontade. eu quero aqui falar também sobre, igual nós estávamos falando aí do poder da ambiência, né? Sim. E você falou ali, quando a gente honra pai e mãe, Deus vai preparando tudo. Deus foi levantando pessoas, porque olha o meu histórico de amizade no passado. Olha as pessoas com quem eu convivia, com quem eu andava, né? É igual eu falei, no começo eu falava com eles, não faz com isso não, isso faz mal. Quando eu me via, eu estava lá. Sim. Então, Deus, não existe um espaço vazio, né? Se tiver um espaço vazio na nossa vida, ele vai ser ocupado por alguma coisa. Sim. Entende? Então, Deus, ele foi arrancando as coisas que eram ruins, e foi colocando coisas novas. As amizades que eram ruins, elas foram afastando de mim automaticamente, eu nunca desfiz de ninguém. Só que a minha conversa, né, o meu linguajar agora já muda, né? Já era outro, e para eles não fazia sentido, então eles vão se afastando. E Deus foi me presenteando com pessoas, foram colocando pessoas, e tem colocado pessoas na minha vida todos os dias, né? Tem a questão do Bruno, da Mariana, que é a esposa dele, que é uma benção, da filha dele, que tem maior carinho por mim, o filho dele. E tem um movimento que eu participo chamado 5am. É um grupo de homens, nós acordamos todos os dias, 5 da manhã, para ler a palavra de Deus, compartilhar testemunho, escutar um louvor, adorar a Deus. Isso é todos os dias, de segunda a segunda. E ali nós contamos testemunhos, oramos um pelo outro, pela vida da família, pela prosperidade, pelo amor de Deus nas nossas vidas. Muito bom.
Então, eu tô recheado de pessoas agora que amam suas esposas, sabe, que quer tratar bem. A gente coloca desafio ali, você tem que ver os camaradas, coloca vários desafios para a gente cuidar do corpo, da alma e da mente. Legal. Sabe? Aí eles tiram foto para incentivar uns aos outros, fazendo exercício, né? É, tipo assim, fazendo uma surpresa para a esposa, sabe? No momento de desfrute com a esposa. E eu ainda não sou casado, e eu fico nesse ambiente. Ou seja, quando a minha prometida chegar, a minha esposa chegar, eu já tô alinhado já, porque eu tô no Sorte dela que ele já está sendo alimentado, Preparado. né? Eu Preparado. tô num convívio de pessoas que o propósito de vida deles é esse, é Jesus, é família, é empreendedorismo, sabe? E Legal. eles são muito bacanas. Então Deus tem me presenteado com essas pessoas. E isso é muito importante, isso é muito maravilhoso. Isso tudo só é possível porque Deus entrou na minha vida. Nós não construímos nada sozinhos, né? Exatamente, Porque exatamente. não tem como. Eu fico olhando, às vezes, os lugares, tem vezes que a gente faz os encontros presenciais, tem gente de fora, de outros lugares, e encontramos ali, 5 da manhã, vamos para o monte fazer oração, primeira coisa. Depois, vamos correr um pouco junto. Sim. Depois, vamos tomar um café junto. Depois, aquele papo Ambiência, gostoso, né? saudável. É. Então, Isso é muito importante. olha da onde que Deus me tirou e para onde que Deus me levou. Que convívio hoje é totalmente Sim. diferente. E eu louvo a Deus, eu sou grato E a é Deus. importante ressaltar isso, porque tem gente que quer ser algo novo num lugar velho e não funciona, Não tem né? como. Não funciona. Na Bíblia a gente vai encontrar isso, né, tratado ali de forma simbólica, falando do vinho, né? Exatamente. Então, Aliás, são muitos os versículos que mostram. são muitos, mas assim, a gente é bom ressaltar isso e a gente não precisa se preocupar com isso. À medida em que a gente se propõe a mudar esse ambiente, naturalmente, o ambiente mais velho, né, hostil ali que aprisionou e tudo, ele vai se afastando naturalmente e vão chegando pessoas novas, vão vindo, né, situações novas, e isso É por isso que eu muito gosto de dizer, eu interessante. quero deixar claro para as pessoas: não desistam. Não desistam, peçam uma ajuda. Se estiver difícil no emocional, se a sua mente estiver, sabe, rondando pensamentos que vão contra a sua vida, que vão contra a sua história, não guarde isso para você. Procure alguém, procure uma pessoa. Busque ajuda. Busque ajuda de uma pessoa que está caminhando, sabe? De um pastor, de um amigo, de alguém. Não guarda isso só para você, porque essa repetição na sua cabeça, ela pode sim te levar, inclusive, para a morte, sabe? Com certeza. Então não permita. Entenda que não tem nada de complexo, de mirabolante, de inteligência emocional. Tem que estudar ferramentas. Muitas vezes é tão simples o movimento, sabe? Muitas vezes é um movimento de se perdoar, de se aceitar, de entender que a sua história, olha, o que eu falei da minha mãe, o que ele falou, a gente não tem que ter vergonha da nossa história. Sim. Nossa história é o que é. É o que Você não pode sustenta e fazer constrói nada. quem nós somos hoje. Você não pode fazer nada pelo que passou. Já passou, mas você pode fazer pelo agora. Perfeito, perfeito. Para deixar aqui já para a gente fechar, o caso mais emblemático que a gente conhece, agora eu vou pegar o início, o meio e o fim da nossa conversa, né? A gente falou de personagens, a gente falou de escravidão, a gente falou desse ambiente e tudo mais. Tanto o Bruno quanto o Juliano, eles descreveram aqui algo que você assistiu nos noticiários, que foi o suicídio de um grande ator, que era o Heath Ledger, que fez o personagem Coringa. Sim. Né? E ele se dedicou tanto a entrar no personagem que quando ele não conseguia mais sair e ele não pediu ajuda, ele foi consumido. Ele foi consumido por isso. Então que você possa entender que a mensagem desse bate-papo é exatamente isso, né? Busque ajuda, procure pessoas e saia do personagem para viver a vida real. Exatamente. Abraço, pessoal. Abraço, Brunão. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe demais. Obrigado, Juliano. Obrigado. Deus abençoe.